Estamos aqui no quadro de Fatos Reais, Super Giovana, que foi minha paciente. E nesse quadro, Gi, eu sempre trago uma história de um aluno, de um paciente, de uma situação que eu atendi, o que foi feito, qual o raciocínio e como a pessoa melhorou. Mas quando eu tô trazendo pessoas para esse quadro, não dá pra falar exatamente qual ação e qual raciocínio, porque são pessoas que passaram por vários processos junto comigo, né? Não é uma situação. Giovana chegou pra ser minha paciente há 6 anos atrás. Eu lembro que ela entrou assim no consultório, olhou bem pra minha cara e ela me descreveu depois, quando ela tinha um tiquinho de intimidade. Cheguei aqui, você de moletom, camiseta, tênis e me cobrando uma grana pra me atender. Eu falei, que é essa mulher? Foi exatamente. Eu lembro até hoje de ver você abrindo a portinha assim no consultório. Falei, meu Deus, onde eu me enfiei aqui, mas vamos. E eu atendia muito, assim, eu usava jaleco, porque como eu vim da fisioterapia, depois da psicologia transpessoal, então a roupa tanto fazia, sabe? Eu gostava, enfim, era meu momento. Sim. E era o seu momento. Mas o importante é que funcionasse. Funcionou, tô aqui. E Gi, do seu caso, assim, o que você vê de sintoma físico e emocional, ou físico ou emocional, que você trazia no seu momento, o que você entende que foi feito e que lugar que você chegou? Tá, eu cheguei lá, né, minha principal queixa era a síndrome do pânico, né, então, naquele momento a minha vida tava estacionada no medo, né, em crises, uma atrás da outra, isso já vinha de uns 4 anos ali pra trás, né, e então pegava na direção do carro, eu transpirava, coração acelerado, falta de ar, um monte de pensamento repetitivo de tragédia, aquilo né, criando o tempo inteiro, sem controle nenhum da minha própria vida, né, eu vivia vibrando no medo, vivendo no medo, né, e rezando para que nada acontecesse daquele monte de coisa que tava dentro da minha cabeça, né, então eu lembro que eu cheguei, eu trouxe para você esse relato e você falou, olha, tem um lugar aonde tá esse, sei lá, né, a pontinha do fio, vamos dizer assim, né, e eu lembro que foi muito rápido, que pra mim o choque foi esse, de ser muito rápido, e o primeiro trabalho que você fez comigo foi eu entender o funcionamento da minha mente, né, que esse monte de gente que existe dentro da minha mente. Primeiro, eu saber que existe um monte de Giovana dentro de mim. Que é normal pensar assim. Porque muita gente que tem pânico, que tem angústia, que tem medos, tem esses pensamentos de sobrevivência. Agora você vai pegar e você vai morrer. Tal coisa, tá acabada. Tá com coragem? Então você vai ver a tragédia. E aí a pessoa tem uma notícia de uma tragédia. Aí ela fala, nossa, então é verdade. E muita gente tem esse fluxo de pensamento de sobrevivência, mas não conversa sobre isso. Sim. Até porque, eu sou louca, né? E é super normal. Gente, eu sempre falo, se as pessoas sentassem pra conversar sobre os pensamentos, elas iriam dar saltos na vida dela, ao invés de sentar pra falar da vida do outro. Sim. Porque é muito legal conversar sobre pensamento. E esses pensamentos, eles estão te mostrando medo seu que tá atrás disso, estão te mostrando um lugar que você tá, que você não cabe mais. Sim. E a hora que você começou a entender que tinha um pensamento da Giovana e tinham pensamentos que eram só de medo pra Giovana. Sim. Pra mim foi muito claro, assim, eu sou muito visual, né? Então eu lembro de sair do seu consultório... Primeira sessão? Acho que foi primeira ou segunda. Tá. Foi uma coisa... Eu lembro que foi muito rápido, né? E eu saí, entrei no carro, né? Porque eu fui de carro, eu entrei no carro e já começou aquilo. Eu falei, peraí. Então se a Vanessa falou que tem eu aqui... e tem outras vozes, eu vou sentar aqui no carro e vou observar quem são essas pessoas aqui, né, e eu lembro que eu tenho uma imagem muito legal que é assim, aqui ficava a fala do medo, aqui ficava uma fala positiva que ela era muito baixa, e eu aqui no meio vendo essas duas brigar, e essa aqui grande, forte, né, falando, e eu no meio, e eu lembro que você falou pra mim assim, quando você conseguir entender quem é você, ali no meio dessa bagunça, entenda que você tá no controle. E eu acho que isso é muito difícil, né? A gente vê esse monte de coisa na nossa cabeça e a gente não faz ideia de que a gente tem o controle disso, né? Exatamente, isso é só roteiro. É roteiro que não é de agora. É fala. E também não é assim, a culpa do pai, a culpa da mãe. Eu já passei a fase da minha vida que eu já acreditei nisso, sabe? São roteiros que você escutou lá atrás. Alguém mesmo que te invalidou, que falou que você não podia, mas não pra te ferrar. Sim. Essas pessoas falaram essas coisas porque você estava nessa vibração e era assim que acontecia.
que faz parte do repertório delas também, né? Exato! Você fala assim, Vanessa, mas meu pai, por exemplo, era muito agressivo. Tá, mas você quando entra nesse planeta e quando você entra pra vida, você vem com o seu chip, com a sua bagagem pra viver ali naquela família. Sim. As crianças não são vítimas dos processos da família. Isso é muito importante a gente Muito trazer. importante. Porque a Que é gente tá libertador, numa na geração com pai e mãe ali vidros, né? Aquelas crianças de vidro que elas não podem sofrer nada, elas não podem ouvir nada, elas não podem ouvir um não podem ser pressionadas, porque foram adultos muito pressionados e culparam as histórias, porque não desenvolveram autonomia pra lidar com o caminho. E um monte de adolescentes se matando. Sim, um monte. Então, peraí, tem alguma coisa errada? Eu preciso... Uma vez eu atendi uma pessoa... E aí o pai era muito agressivo, eu falei, olha, o problema... Aí a mãe falou, já falaram que o problema é o pai. Falei, não, a gente tem que ensinar ele a lidar com esse pai. Sim. Porque o pai é o pai dele, é o único pai que ele tem. né? Então eu vou ensinar teu filho a lidar com esse pai. É. E não ser vítima desse pai. E quando você achou dentro dessas vozes, que você viu que a boa era fraquinha e a outra era muito forte, como é que foi esse momento de centrar e seguir, Gi? Foi um momento de escolha, né? Legal. Eu precisei escolher. Eu quero sair desse lugar, né? Eu na terapia eu consegui uma ferramenta para escolher. Então o que eu comecei a fazer é alimentar a menorzinha e saber que eu não preciso nem da menorzinha, que eu sou esse comando, eu tô liderando a minha mente, né? Carregar a bateria de amor. Né? Então eu falava pra ela, não, eu não vou capotar o carro, não vai acontecer nada, tá tudo bem, né? Eu sei dirigir, né? Sei muito bem, inclusive, meu pai é piloto, aprendi a dirigir super nova, então assim, o que eu tenho de positivo pra ir contra essa imagem negativa, essas vozes negativas, né? E me ancorar, porque no começo é muito difícil, porque a gente acha que a gente não tem essa autonomia, né? Exatamente. Contra o negativo. Você nem sabe que você pode ter. Não, você nem sabe onde você tá, né? Você chega normalmente totalmente imersa num monte de coisa, né? Então, pra mim, foi o lugar pra aprender a controlar, não ter mais crises, né? Então, poder controlar essas falas. Eu uso essa ferramenta pra mim até hoje, em outras situações que eu vejo que os meus pensamentos começam a ficar repetitivos, começam a querer me dominar. Eu falo, opa, peraí. Para que eu tô no controle, né? Então, você entra ali, dá uma meditada, quietamente, e lembro muito disso, né? Que você trouxe pra mim, que eu que tô no controle do meu caminhar, né? Do meu caminho, sou eu que tô controlando isso, né? E quando você olha hoje pra essa Giovana de 6 anos atrás... Nossa, uma loucura, né? É bom? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ver todo o caminho que eu trilhei, né? O quanto o autoconhecimento foi o que me deu suporte pra estar aqui hoje, né? E depois dessa tomada de consciência, a hora que você entrou no carro, falou isso e saiu dirigindo, né? Que o pânico foi diminuindo, Sim. você foi lidando. Quanto tempo depois disso que você sentiu que você tava bem? Exatamente, eu não lembro, mas eu lembro que foi muito rápido. Porque como as sensações ruins, elas eram muito intensas, eu lembro de muito rápido eu ter saído desse lugar. Porque eu comecei a fazer terapia com você logo depois que a minha filha sofreu aquele acidente no dedo, quase perdeu a mão e tal, que foi culpa minha, né? Tinha um contexto muito grande, né? Então, eu lembro que foi muito rápido, né? Tanto que eu voltei a trabalhar, né? Me encontrei no meu lugar de trabalho muito rápido também, fiz o seu curso. Então, nesses 4 anos antes de você, que eu fiquei buscando, eu não consegui, né? E a hora que eu cheguei com você, sei lá, eu lembro de... Na primeira sessão eu saí com essa consciência que já foi uma coisa que eu falei, nossa, tem luz. Eu posso sair desse lugar, porque eu acho que isso é muito legal, né? Você saber que dá pra sair. Você não precisa ficar o resto da vida vivendo naquela história, naquela dor. Por favor. Né? Então, vamos achar onde você tá e vamos sair daí. Então eu lembro do processo ter sido muito rápido, assim. Eu lembro que em 1 ano minha vida tinha mudado de ponta cabeça. Nossa, virou de ponta cabeça pro lado bom. Eu escuto muito isso, é um furacão, depois. Então eu lembro que assim, eu já tava com consultório, já tava atendendo, tinha feito a sua formação, tinha feito outras formações, né? Então eu saí mesmo do lugar de medo tão grande que eu consegui me posicionar até para começar a atender. De tanto que aquilo para mim fazia sentido,
né? Tipo, preciso levar isso pra mais gente. Preciso levar isso pra mais Eu escuto gente. muito isso no curso, assim. Nossa, Vanessa, todo mundo devia fazer esse curso. Porque é um instrumento, é uma ferramenta de pensamento. Que você vai usar em tudo na sua vida. E a minha maior dificuldade, eu tô melhorando isso, era como levar isso para mais pessoas, como explicar o que acontece. Essa sequência de entrevistas está sendo fantástico, porque eu tô vendo vários ângulos de várias pessoas que fizeram parte da minha vida falando do que aconteceu com elas. Isso me deixa com o coração mais tranquilo. Sim. E essa sequência de fatos reais, que é esse contexto aqui que a gente tá nesse vídeo do YouTube, é justamente para que mais pessoas que estejam nessa dor possam se identificar e possam vir caminhar comigo, seja nos conteúdos gratuitos, seja no curso, que tem a mentoria de acompanhamento, tem cursos pequenos, cursos grandes, ou seja, do tamanho que for bom para você. Que você possa sair desse lugar de dor, de pânico, de frustração e possa trazer uma melhor caminhada para sua vida e não depois que passarem anos e anos, olhar e falar, poxa vida, a minha vida passou, né? E entender que existe uma ferramenta que você pode sair do lugar. É uma ferramenta de pensamento. A gente vai lá, aperta, dá uns parafusinhos e ó, a coisa acontece. Porque eu acho que a gente tá vivendo num mundo tão caótico, que você olha na TV, por exemplo, uma coisa que eu nesse processo também fiz é parar de ver TV. Gente, chega, não tem porquê a gente se alimentar de notícia ruim. Porque aí eu alimentava essa voz aqui também. Isso foi uma coisa que eu entendi nesse processo. Pô, eu vou ficar alimentando essa voz? Ela já pensa tanta desgraça por ela mesma? Sim. Por que eu vou, regar, a erva daninha, sendo que eu posso regar aqui do outro lado, E o que eu acredito que deveria ter, tudo bem, jornal, notícia. Eu, Vanessa, não assisto também. Eu fico sabendo da notícia depois que ela já virou. Eu também. Tá todo ela mundo acabou, sabendo. O povo já esqueceu, né? Aí eu fico sabendo. Eu também. Mas devia ter também um quadro onde mostrasse grandes boas notícias, porque somos 8 bilhões de pessoas, temos tragédia todos os dias, mas a gente tem um monte de coisa boa todo dia também. Tá acontecendo, com certeza. Senão parece que só existe tragédia, e não, existe você. Existe a luz que existe em você, existe todas as outras pessoas. Quando tem uma tragédia, como as pessoas se unem rápido e todo mundo vira igual, né? Se a gente descobrir que isso já é, lógico, igual, cada um do seu jeito, no seu caminho, na sua proposta, mas todos somos luzes. Sim. Então, como trazer isso pra fora e você se curar? É isso. É isso, fantástico, maravilhoso, super, 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 super grata a tudo que você fez por mim, você sabe. Sempre falo, não deixo de falar, né? E obrigada por estar aqui. Foi um prazer, maravilhoso. Obrigada a você. Obrigada, Gi. Obrigada mesmo. E você, se quiser saber de um tema específico, assim, uma doença, um processo, uma dor, um caminho, põe aqui os comentários no vídeo ou manda pra mim por direct. Tem ali todos os canais de acesso. Meu Instagram, @VanessaMoreiraOficial, também pode ser por lá, pra poder trazer um vídeo especial pra você. Obrigada, Gi. Obrigada a você. Beijo.